Olá, boa tarde. Eu sou Carol Lasno e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Bolsonaro anuncia o general Fernando Azevedo e Silva para a defesa. Nomes para Itamaraty e meio ambiente devem sair até amanhã. E presidente eleito afirma ainda que pasta do trabalho vai continuar com status de ministério, mas que será unida a outra área. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, está mais uma vez aqui em Brasília para uma série de reuniões com integrantes do futuro governo e com autoridades do Legislativo e Judiciário. Assim que desembarcou na capital federal, no início da manhã, usou a sua conta no Twitter para anunciar o nome do general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, para o cargo de ministro da Defesa. A pasta seria ocupada inicialmente pelo general Augusto Heleno, mas há uma semana, Bolsonaro confirmou que o general ficaria por conta do Gabinete de Segurança Institucional. Sobre o futuro ministro da Defesa, antes de ir para a reserva, o general Azevedo e Silva foi chefe de Estado-Maior do Exército e comandante da Brigada Paraquedista. Desde setembro, ele é assessor especial no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. E por isso, antes de fazer o anúncio, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ligou para o presidente do STF, Dias Toffoli. Em nota, Toffoli disse que, quando consultado por Bolsonaro, prontamente disse que essa seria uma excelente escolha. Toffoli disse ainda que vê com muita alegria o anúncio do general para ser ministro da Defesa. O texto diz que a larga experiência do militar vai contribuir para o fortalecimento da atuação das Forças Armadas, da Segurança e da Defesa do Brasil. E até agora, são 7 os confirmados como ministros do governo Bolsonaro. Vamos conferir. General Augusto Heleno Ribeiro Pereira é oficial da reserva e assumirá o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. É chamado de conselheiro pelo presidente eleito. O astronauta Marcos Pontes ficará à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Onyx Lorenzoni, deputado federal do Democratas do Rio Grande do Sul, assumirá a Casa Civil. Por enquanto, atua como ministro extraordinário da transição. Paulo Guedes, economista que acompanhou Bolsonaro durante a campanha, ocupará o Ministério da Economia, que vai unir Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Sérgio Moro, juiz federal responsável pelos processos da Operação Lava Jato, assumirá o Ministério da Justiça, uma fusão com o Ministério da Segurança Pública e parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Tereza Cristina, deputada federal pelo Democratas do Mato Grosso do Sul, é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara e assumirá o Ministério da Agricultura. E hoje tivemos a confirmação do general Fernando Azevedo e Silva, que comandará o Ministério da Defesa. E o presidente eleito garantiu que até o fim do mês vai anunciar todos os nomes de sua equipe ministerial. Ele que deve ficar aqui em Brasília até amanhã. E sobre a agenda de hoje do presidente eleito, que fez várias visitas a tribunais superiores aqui na capital, entre outras reuniões no gabinete de transição, vamos falar agora com o repórter Paulo Leite, que está lá no CCBB e traz mais informações para a gente. Oi, Paulo, boa tarde. Oi, Carol. Oi para você também. Oi para todo mundo. Jair Bolsonaro, o presidente eleito, fez uma maratona pelos tribunais superiores aqui hoje. Foi ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal Superior do Trabalho e também ao Superior Tribunal Militar. Na semana passada, ele já tinha ido ao Supremo Tribunal Federal e também ao Superior Tribunal de Justiça. Completou esse giro, portanto, pelos tribunais superiores aqui em Brasília. Antes disso, como você disse aí, ele anunciou o 7º ministro do governo dele, é o ministro da Defesa. Depois, ele deu 2 entrevistas, uma no TST e outra no Superior Tribunal Militar. E a gente separou alguns pontos aí, algumas opiniões do presidente eleito. Ele adiantou, por exemplo, que 2 novos ministros devem ser anunciados amanhã. O ministro do Meio Ambiente e também das Relações Exteriores. Sobre meio ambiente, por sinal, ele voltou a falar em destravar, que o objetivo dele é destravar a questão ambiental. E falou o seguinte: a questão de licenças ambientais tem atrapalhado muito o desenvolvimento do Brasil. Falou também sobre o Ministério do Trabalho. Na semana passada, ele chegou a anunciar a extinção do Ministério do Trabalho. Hoje disse que não vai deixar de ser ministério, não vai perder o status de ministérios, não vai virar uma secretaria. Por exemplo, a gente separou esse trechinho. Veja aí.
estudo final com o Nico Lorenzoni, mais algumas pessoas trabalhando nessa área. E temos tempo para definir, mas a princípio é um enxugamento de ministério, não há... Ninguém está menosprezando o Ministério do Trabalho, está apenas sendo absorvido por outra parte. Presidente, mas só deixar claro. Esse Ministério da Indústria e Comércio? A Indústria e Comércio já está lá com o subministério de Paulo Guedes. Botar mais e mais o trabalho, acho que fica um pouco pesado. Presidente, mas o trabalho ele vai entrar, vai ser absorvido por outro ministério ou ele vai continuar como ministério? Não, vai continuar com o status de ministério, não vai ser secretaria não. Bolsonaro diz também que conclui a formação aí do governo dele até o fim deste mês. Outro ponto importante foi ensino superior. Disse que a Secretaria de Ensino Superior fica com o MEC, fica com o Ministério da Educação, como é hoje, e não vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Falou também sobre a diminuição, o enxugamento do Estado. Ele foi perguntado aí sobre estatais, sobre as empresas estatais, e acabou respondendo sobre ministérios. Disse que há um exagero de cargos no ministérios e que vai cortar em pelo menos 30%. Veja aí esse trecho. Pretendemos diminuir e botar gente comprometida com outros valores lá dentro. O senhor acha que tem um exagero hoje? Por exemplo, o senhor não pretende privatizar bancos, mas nos bancos existe um cabide de cargos de confiança. Isso vai ser revisto. Vamos diminuir isso aí. Assim como o BNDES, por exemplo. Lá o sigilo vai ser zero, não vai ter sigilo no BNDES. Agora, quanto o senhor quer cortar de cargo? Não posso falar o percentual. No mínimo aí, 30% vai cortar no mínimo. Eu fui deputado e vereador, 30 anos, com comissionados do meu lado. Isso são importantes. Mas não é... Não é um exagero. Eu concordo com vocês que há um exagero no número de comissionados nos ministérios. Você vê, portanto, Jair Bolsonaro falando sobre empresas estatais, bancos estatais e também sobre ministérios. Depois dessas visitas aí aos tribunais superiores, ele foi para o apartamento funcional dele. É bom lembrar que ele ainda é deputado, tem mandato até o comecinho do ano que vem. Amanhã tem café da manhã com o presidente da Câmara, aqui mesmo em Brasília, Rodrigo Maia, e depois se encontra com os governadores eleitos. Nessa última eleição, eles fazem um evento aqui em Brasília amanhã de manhã. É isso, Carol, com você. Obrigada, Paulo, pelas informações. E falando ainda sobre essa questão de como será a estrutura ministerial do governo Bolsonaro e quais serão as atribuições de cada ministério, a futura ministra da Agricultura, deputada federal Tereza Cristina, do Democratas de Mato Grosso do Sul, disse hoje que a pasta deve incorporar o setor da pesca e também políticas relacionadas à agricultura familiar e reforma agrária. A nossa editora Vanessa Leda está aqui ao meu lado e vai contar um pouquinho disso para a gente. Oi, Vanessa, boa tarde. Boa tarde a todos. Esses setores atualmente pertencem a duas secretarias especiais vinculadas ao Palácio do Planalto, sem status de ministério. A futura ministra disse que se reuniu hoje de manhã com o presidente eleito Jair Bolsonaro e ele pediu estudos de viabilidade para reestruturar essa nova pasta. Segundo Tereza Cristina, a incorporação dessas áreas à agricultura ainda está em análise, que deve ser concluída em 2 semanas. Já no caso dos pequenos agricultores e dos assentamentos da reforma agrária, Tereza Cristina adiantou que o foco é o desenvolvimento da produção para gerar renda e crescer. Ela comentou que as políticas de irrigação, que hoje estão vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, também podem ir para a pasta da Agricultura. Quando perguntada sobre a relação com o Ministério do Meio Ambiente, a futura ministra disse que é preciso haver sinergia entre as duas pastas e clareza sobre prazos, regras, fiscalização e multas. Afirmou que o governo tem que dar uma resposta ao setor produtivo. Vamos ver. Nós temos aí mais de 15 bilhões e 300, se não me engano, 15 bilhões e 300 milhões de multas em cima do setor agropecuário, né? E esses recursos têm uma parte que eles acabam indo para as ONGs, tem um percentual. Então, mas vai para quê? Vai para melhorar o quê? O que é que está fazendo? Quais são os projetos? Qual a utilidade desses projetos? Realmente esses projetos são de recuperação? Então, é isso tudo que nós queremos pôr na mesa, ver, né? E aí dar o encaminhamento que o presidente Jair Bolsonaro quer que dê.
A futura ministra disse ainda que, por enquanto, continua no comando da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas que deve pedir afastamento para se dedicar à transição de governo e também aos compromissos na Câmara. Tereza Cristina afirmou que vai escolher pessoalmente os cargos do ministério. Segundo ela, a pasta já tem funcionários de carreira bem qualificados, Carol. Obrigada, Vanessa, mas eu continuo com você agora para falar sobre outra questão que envolve membros da equipe de transição do governo. Porque o embaixador da Noruega aqui no Brasil respondeu aos comentários feitos ontem pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, sobre a preservação ambiental, né, Vanessa? Isso, Carol. Nils Martin Gunen usou as redes sociais para falar sobre o assunto. O embaixador disse hoje que a Noruega aprendeu muito a respeito de preservação ambiental no Brasil. No Twitter, Gunen disse, abre aspas, são 10 anos de parceria entre nossos países. Em outro post, o embaixador norueguês no Brasil falou, os resultados são impressionantes para o mundo. Temos orgulho por ter contribuído. E disse ainda, tudo em português, em mais uma publicação que está aberto a uma conversa com o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni. Essa reação do embaixador veio depois de Lorenzoni rebater críticas de organizações não governamentais sobre a preservação do meio ambiente no Brasil. Durante uma coletiva na tarde de ontem, o futuro ministro disse que o Brasil sabe preservar a natureza e que os noruegueses devem aprender com os brasileiros sobre a conservação das florestas. Lembrando que o governo norueguês doou, em dezembro do ano passado, mais de 139 milhões de reais ao Fundo Amazônia, criado em 2008 para captar investimentos para ações de conservação do bioma. Mas, meses antes dessa doação ser feita, a Noruega criticou os números do desmatamento no Brasil, que tiveram aumento no ano passado, e anunciou que iria cortar os investimentos para o Fundo Amazônia. Carol. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Bom, agora vamos falar sobre as plataformas Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp, que informaram ao Tribunal Superior Eleitoral que as páginas oficiais do presidente eleito, Jair Bolsonaro, não contrataram serviços de disseminação de mensagens durante a campanha eleitoral, entre os dias 16 de agosto e 28 de outubro. De acordo com a Google Brasil, a campanha de Bolsonaro gastou R$1.000 com propaganda eleitoral, pagos pelo partido de Bolsonaro, o PSL. As informações foram fornecidas ao relator da prestação de contas de Bolsonaro ao tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele havia notificado as empresas para saber se houve envio de conteúdos na internet em favor do candidato eleito. Este ano, pela primeira vez, os serviços de disseminação de mensagens durante as eleições foi permitido e regulamentado. Pelas regras, esse serviço só pode ser contratado por partidos, coligações e candidatos. O gasto deve ser informado na prestação de contas. Lembrando que o TSE apura informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo de que empresários teriam contratado serviços de envio de mensagens em massa pelo WhatsApp para beneficiar Bolsonaro, o que pode configurar doação de campanha não declarada. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, também falou sobre isso hoje, após encontro com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Ele negou ter tratado sobre o tema durante a visita nesta tarde e voltou a afirmar que nunca impulsionou nada e que a notícia foi plantada para prejudicá-lo. E no próximo bloco, a gente continua com mais notícias dos corredores do poder. Olá, eu sou Carol Lasdoi e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Secretaria de Tesouro Nacional informou que 14 estados brasileiros superaram o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre isso, nós conversamos agora com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que está aqui comigo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Bem, isso aconteceu, porque é o seguinte, a lei determina que os estados não podem comprometer mais de 60% das receitas com essas despesas. E segundo o boletim divulgado pelo Tesouro, os estados que descumpriram a regra foram Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Acre, Paraíba, Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Alagoas.
Os cálculos foram feitos de acordo com o programa de reestruturação e ajuste fiscal. Mas a Secretaria observa que há uma diferença nas metodologias de cálculo das despesas com pessoal que são sancionadas pelos tribunais de contas dos estados. Alguns, por exemplo, não consideram nas suas despesas com pessoal algumas questões consideradas importantes, como as despesas com pensionistas, imposto de renda retido na fonte e também as obrigações patronais. Aí, na tentativa de padronizar essas informações, em março deste ano, a Secretaria do Tesouro Nacional firmou um convênio com os tribunais de contas estaduais. E o objetivo é que todos os estados usem os mesmos parâmetros para atestar o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a Secretaria, a falta de padronização dificulta a comparação entre as situações fiscais dos estados. Todos os estados que ultrapassam o limite prudencial, que é de 46,55% da receita corrente líquida com gastos em pessoal, ficam sujeitos às restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Elas são relacionadas, por exemplo, à concessão de reajustes, que aí passam a ser autorizados só quando determinados por contratos ou pela Justiça. A contratação de pessoal também fica proibida, exceto no caso aí de reposição de funcionários nas áreas de saúde, educação e segurança. E também fica proibido, Carol, contratar financiamento. Muito obrigada, Carol, pelas informações. E no Congresso, a Comissão Mista de Orçamento aprovou na tarde de hoje o relatório da Receita Orçamentária do próximo ano, uma das fases de análise da proposta orçamentária do governo para 2019. O relatório elaborado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, manteve a previsão de que os cofres públicos devem arrecadar 1 trilhão e 564 bilhões de reais. Esse valor é quase 100 bilhões de vezes maior que as receitas estimadas para 2018, com previsão que o governo arrecade 1 trilhão 473 bilhões de reais. Conforme a legislação, parte desse valor é destinada aos estados e municípios. O deputado Alceu Moreira afirmou ainda que procurou não alterar a projeção governista, ainda que aposte em um crescimento maior em 2019, para não criar constrangimento ao novo governo que assume em janeiro. Com a aprovação desse relatório sobre as receitas, a próxima fase é a apresentação de um texto preliminar do relator-geral da proposta orçamentária, senador Valdemar Moca, do MDB do Mato Grosso do Sul. O texto deve ser divulgado até esta sexta-feira. E ainda falando de Congresso, governo e oposição não conseguiram chegar a um acordo sobre a mudança do marco legal do saneamento no país. A proposta prevê mais facilidade para privatizar empresas públicas de saneamento e, assim, estimular a competitividade do setor. Já a oposição alega que a proposta é inconstitucional e lesiva ao patrimônio público. A medida provisória, que altera as regras do setor de saneamento, vence na próxima segunda-feira. E a discussão sobre o projeto Escola Sem Partido foi suspensa por 2 vezes hoje na Câmara dos Deputados. As discussões entre manifestantes e parlamentares foram acaloradas. Leandro Martins, que está nos estúdios da Rádio Nacional, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carol, a você e a todos. A sessão convocada para discutir o projeto Escola Sem Partido foi suspensa mais uma vez agora no final da tarde na Câmara dos Deputados. A sessão começou na manhã de hoje e já havia sido suspensa perto de 1 da tarde, devido ao início da ordem do dia no plenário da Casa. Tumulto de manifestantes, discussão entre parlamentares que impediram a leitura do substitutivo do deputado federal Flavinho, do PSC de São Paulo. Caso o novo texto seja aprovado na comissão e não haja pedido para que o projeto seja analisado em plenário, o Escola Sem Partido poderá seguir diretamente para o Senado Federal. A estratégia da oposição é dificultar a leitura do texto com questões de ordem e, caso seja lido, pedir vista. O projeto só pode ser votado após lido. Já os favoráveis ao projeto querem agilizar o processo e pretendem, caso haja pedido de vista, pedir vista conjunta. Com isso, o tempo de análise fica restrito a 2 sessões de plenário. O projeto estabelece que as escolas tenham cartazes com deveres do professor, entre os quais está a proibição de usar sua posição para cooptar alunos para qualquer corrente política
ideológica ou partidária. Além disso, o professor não poderá incitar os alunos a participar de manifestações e deverá indicar as principais teorias sobre questões políticas, socioculturais e econômicas. A proposta inclui ainda, entre os princípios do ensino, o respeito, as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Projetos de lei com conteúdos semelhantes ao do Escola Sem Partido tramitam tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Os defensores dizem que professores e autores de materiais didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. Já os críticos dizem que as leis atuais já impedem qualquer tipo de abuso por parte dos professores e que um projeto como Escola Sem Partido vai gerar insegurança nas salas de aula e perseguição aos docentes. Carol. Obrigada, Leandro. Agora vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida, que tem informações sobre a decisão da Justiça de tornar preventiva a prisão dos investigados na Operação Furna da Onça. Oi, Maurício, boa noite. Olá, Carol, boa noite. A Justiça Federal decidiu transformar em preventiva a prisão de deputados estaduais do Rio que foram denunciados nesta Operação Furna da Onça. Com a mudança, eles vão ficar presos até o julgamento. São os seguintes deputados: André Correia, Coronel Jairo, Chiquinho da Mangueira, Marcos Abraão, Luiz Martins e Marcos Vinícius Nescau. Também foi confirmada a prisão preventiva dos deputados Paulo Melo, Jorge Pisciani e Edson Albertazzi, que respondem a outro processo e já estavam presos. O deputado Marcelo Simão ficou proibido de frequentar a Assembleia Legislativa e terá que entregar o passaporte à Justiça. Segundo a denúncia do Ministério Público, os deputados recebiam uma espécie de mesada do ex-governador Sérgio Cabral. Em troca, atuavam para aprovar projetos que eram de interesse do governo e barrar propostas da oposição. O grupo também é acusado de participar de um esquema de loteamento de cargos públicos no Detran. Escutas telefônicas revelaram ainda que os deputados usavam o sistema de abastecimento de água da SEDAI com carros-pipas para conseguir votos. Eles controlavam a distribuição e, no período eleitoral, os carros eram direcionados para os locais onde os deputados buscavam votos. Carol. Obrigada, Maurício, pelas informações. Agora a gente vai falar sobre judiciário. O ministro Gilmar Mendes pediu vista da denúncia contra os políticos Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte. Leandro Martins, da Rádio Nacional, tem as informações para a gente. Leandro. Exatamente, Carol. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu hoje vista da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra políticos do Partido Progressista. Ciro Nogueira, senador do Piauí, e o deputado Eduardo da Fonte, de Pernambuco, são acusados de embaraço à investigação criminal. Até o momento, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia votaram a favor do recebimento da denúncia, que tornaria os acusados réus no processo. Não há previsão para a retomada do julgamento e também faltam os votos dos ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. De acordo com a denúncia apresentada em junho pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, os parlamentares teriam conhecimento de ameaças contra uma testemunha das investigações em curso no STF. Segundo o inquérito, a testemunha chegou a prestar depoimentos à Polícia Federal e foi inserida no programa de proteção às testemunhas ameaçadas. No inquérito, a defesa de Ciro Nogueira alega que o Ministério Público Federal não foi capaz de apontar nenhuma conduta do senador que pudesse ser considerada crime. Já a defesa de Eduardo da Fonte afirma que não há crime de obstrução à justiça, uma vez que a testemunha não comunicou à Polícia Federal intenção de modificar seu depoimento. Carol. Obrigada, Leandro. E vamos a mais um destaque da Agência Brasil com Carol Pimentel. Bem, o Palácio do Planalto informou há pouco que anunciou inclusive hoje, que a União vai passar a ser responsável pela administração do Sistema Prisional de Roraima. Denominado um acordo de cooperação, a transferência dos poderes de gestão administrativa, financeira e orçamentária do governo estadual para o federal deverá ocorrer em até 2 dias, segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Além de penitenciárias, o sistema socioeducativo
Legislativo de Roraima também vai passar a ser gerido pela União até o dia 31 de dezembro de 2018. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao presidente Michel Temer uma intervenção no Estado. E esse acordo celebrado na tarde de hoje contou com a presença do presidente Michel Temer, da governadora Sueli Campos e também de ministros da área de segurança do governo federal. Obrigada, Carol. E a gente aproveita e registra que a TV Brasil conquistou o prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos na categoria Reportagens Jornalísticas. A reportagem Vidas em Trânsito tratou dos venezuelanos que chegam em São Paulo fugindo da fome e foi ao ar no programa Caminhos da Reportagem, exibido em maio deste ano. E o mesmo programa, o premiado Caminhos da Reportagem, também ganhou o prêmio Sinapses da Federação Brasileira de Hospitais, na categoria TV, com a matéria Cicatrizes da Tristeza, sobre automutilação em crianças e adolescentes. A empresa Brasil de Comunicação, que inclui a TV Brasil, soma mais de 120 prêmios de relevância nacional e internacional em 11 anos de história. Bom, e antes de encerrar o programa de hoje, vamos a uma última notícia. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, deu prazo de 3 dias para que Jair Bolsonaro apresente esclarecimentos sobre 23 inconsistências identificadas pelos técnicos do tribunal na prestação de contas da campanha deste ano. Barroso é o relator das contas do presidente eleito no TSE, que ainda devem ser julgadas pelo plenário do tribunal. E assim nós terminamos mais um programa nos Corredores do Poder. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.